Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Contracapa, que é esse nosso encontro aqui semanal em que recebemos autores, escritores, escritoras, para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua literatura, sobre a sua vida, suas experiências, pessoas que sejam de Minas Gerais ou que tenham forte ligação com Minas Gerais, porque a gente quer privilegiar e também divulgar a nossa literatura mineira. Hoje estamos aqui nesse nosso espaço com Marcelo Mariano, que é um psicólogo, um psicanalista. Vamos falar já já sobre o currículo dele, mas deixo esse espaço aqui para que ele próprio possa se saudar ou saudar-nos nesse momento aqui para a gente poder começar a nossa conversa. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui disposto a conversar com você, que a gente possa esclarecer qualquer dúvida, qualquer situação que esteja presente no livro, né? Ok. Muito obrigado pelo convite. O Marcelo, além de ser escritor, psicanalista, psicólogo, ele já nos acompanha desde o início, né, Marcelo, do Contracapa. Você Eu assisti interage... todos os programas. Assisti todos os programas, muito bom. Eu vejo a interação dele lá, sempre comentando sobre os programas que ele assiste lá no YouTube do Contracapa. E hoje ele está aqui. Tomara que ele assista o dele. O Marcelo, antes da gente começar a conversar aqui, falar um pouquinho sobre o seu currículo, todo mundo que está aí nos ouvindo, nos assistindo, pode nos acompanhar no jornal Hoje em Dia, que é o portal. Então tá lá as nossas entrevistas no portal. Também está na TV Promove, toda quinta-feira, 19 horas, tem um novo programa. O canal Promove é o canal 12 da Claro TV. E também pode nos encontrar na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e também na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. E lógico, como o Marcelo faz, nos acompanhar no YouTube, @Jornal Hoje em Dia BH. Marcelo Luiz Horta Silva Mariano, ele é natural de São Paulo, diz ele que ficou lá um dia só, nasceu e veio para cá. E fez bem. Não que eu não goste de São Paulo, mas Minas não tem jeito. Veio morar em Belo Horizonte ainda nos primeiros dias de vida. Psicólogo, psicanalista, escritor, possui mestrado em psicologia pela PUC Minas e atualmente trabalha com escrita e com consultório particular como psicólogo e psicanalista. Tem 3 livros publicados. O primeiro foi a sua dissertação de mestrado, que ele falou sobre a psicanálise e cidadania, que é uma intervenção do praticante de psicanálise nos CRAS e outras questões mais. O segundo foi esse romance aqui. Lá em 2020, ele publicou o romance Areia Viva. E o terceiro, e que a gente vai falar mais sobre ele, foi justamente o romance O Caso Incel, que foi publicado agora em 2024, é o livro mais recente. Então vamos destrinchar um pouquinho aqui dessa sua vasta experiência. Marcelo, me conta aí, o que é um CRAS? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Você atende pessoas com vulnerabilidade social. Então, situações de rua, adolescentes em situação de risco. Pessoa idosa, desamparada? Sim, pessoas idosas, desamparadas, famílias que não têm condição de sobrevivência. Você faz o cadastro do Bolsa Família no CRAS. Uhum. Então, você vê como é que é a importância, né? Você faz o cadastro e você é incluído no programa com atendimento psicossocial, atendimento para criança que é colocada no PET, que é a Erradicação do Trabalho Infantil. O adolescente é colocado num programa de cultura, para não ser um menino que fica, por exemplo, na rua. A família é acolhida no Bolsa Família e o CRAS ajuda a procurar emprego, a recolocação no mercado de trabalho. Agora, essa sua pesquisa aqui da dissertação, que foi lá em 2020, que você publicou, tem uma intervenção da psicanálise no CRAS. Existem psicanalistas no CRAS? Sim. Você pode trabalhar no... Porque a gente tem a ideia de que o psicanalista trabalha no consultório particular. No divã, né? No divã, deitadinho. Então, a gente não tem uma ideia do psicanalista no social. Uhum. Como é que seria o psicanalista trabalhando com assistência social? Então, a minha ideia de pesquisa é essa. Não chega a ser uma intervenção clínica na área social, mas é uma intervenção que direciona o sujeito para um caminho melhor na vida, né? Que não seja o que ele tem de realidade ali, que fique só preso nisso, né?
E aí você fez essa pesquisa tanto lá em Pedra Azul, Minas Gerais, Sim. quanto também em Sete Lagoas? Sim, eu trabalhei em Pedra Azul e trabalhei em Sete Lagoas, juntei as duas experiências, vim para a PUC aqui de Belo Horizonte e apresentei meu pré-projeto de mestrado. E aí eu fiz o mestrado pela PUC. E junta duas coisas extremamente importantes, a psicanálise e a cidadania, né? Que é dar acesso às pessoas também para que elas possam se sentir cidadãs de direito, né? Exatamente. E sujeito de direito, porque a psicanálise tem o termo do sujeito do inconsciente. Então, assim, você colocar o sujeito do inconsciente, o sujeito de direito, a pessoa sentir uma dignidade, além dela ser acompanhada ali, ela sente um pertencimento na comunidade. É um trabalho bem bacana, né? Muito legal. Aí você foi para o romance Areia Viva, que foi seu primeiro romance. Certo. Que é esse romance? Areia Viva é uma história de uma pessoa de Uberlândia que foi tentar a vida nos Estados Unidos para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, né? Para evoluir, mas só que ela foi pelo caminho ilegal do deserto do México. E é uma história real. Eu romanciei... A pessoa de Uberlândia mesmo? A não pessoa é de Valadares, de Uberlândia. não. Né? Inclusive eu vou mandar para ela e ela vai... Não é de Valadares, não. Eu vou mandar para ela e ela vai ver a entrevista. Se ele quiser contar quem que é, não tem problema. Exatamente, Eu ele vou pode falar. revelar, você não. Você pegou como exemplo um caso real e aí foi escrevendo em forma de ficção, né? Com base num caso real. Ele me contava as experiências que ele teve, Mas reais. ele contava como cliente? Não, ele é um amigo, uma pessoa amiga. Eu não escrevo romances sobre pacientes que eu tenho. Entendi. Porque é sigiloso. Então eu escrevo de pessoas que eu conheço no cotidiano da vida, Entendi. né? Então é uma pessoa que eu conheço, que eu convivo e que me contou essa história. E eu falei, isso aí dá um livro. Isso aí dá um romance muito legal, que passou muita dificuldade. É um livro bem bonito, inclusive. Ele ia me contando algumas histórias, me contava lá uns 15 episódios. Aí o resto eu romanceava até chegar no resultado final. Que é transformar numa espécie de um filme, assim. Eu fui orientado pelo Felipe Colbert, né? Que é um escritor e coach literário de São Paulo. Então ele me dava esse feedback, assim, escreva como se fosse um filme. Como se isso coubesse num filme. Se você estivesse assistindo um filme, escreva as cenas como se fosse um roteiro de filme. E aí eu fiz essa transição pegando a história real e passando para a fantasia. Você teve, porque o livro é uma história, ficou longo, né? Uma história longo que eu digo bem complexa, né? Foi seu primeiro livro. Sim. Você teve alguma dificuldade para poder escrever o primeiro livro, tornar essa história que é real uma história palatável? Ela tem que ter coerência, né? Você tem que ficar muito atento a cada detalhe. Então você criar essa linha do tempo para saber o que cada personagem foi fazendo. Não se perder, né? Para não se perder. É muito fácil se perder numa escrita de romance. Porque você tem que pensar nos personagens e, por exemplo, eles não podem desaparecer na históa. E a inter-relação com eles, né? Porque qualquer passo dele atinge todos os outros, né? Atinge todos os outros, exatamente. Então, um movimento dele mexe com outro personagem da história. Então, assim, você tem que estar o tempo todo ligado numa linha do tempo. Então, eu sempre fazia. Isso foi muito ensinado na época ali pelo Felipe. Que eu tenho uma gratidão muito grande, porque eu ia escrevendo e ele ia aquele personagem ali deu uma desaparecida. Ele tem que retornar para a história, né? Aí, assim, a gente não percebe. Né? Porque a gente está envolto, né? Mas é legal porque, assim, você conseguiu fazer um romance de uma história real e o que a gente comentou aqui, de um assunto que foi em 2020, né? De um assunto que está atual hoje, né? Super atual. Na época tinha até uma novela de um pessoal que ia atravessar o deserto do México. Que acontecia também, que isso acontece há muito tempo já, né? Com os coiotes, né? Tinha uma novela que passava, eu não lembro o nome. E esse cara, não sei se pode falar, se não pudesse, não precisa falar não. Ele entrou? Entrou, morou lá. Então é legal ele consegue... que você tem o perfil completo, né? A tentativa, como que é a entrada, como é que é contratar um cara desse, né? Um grupo desse para poder entrar, tudo isso está relatado nesse romance. Tá.
Tá, e você vai ver ele trabalhando, ele entrando lá, ele vivendo um tempo lá, depois ele voltando. É porque a gente não vai dar spoiler, assim, mas não fala não. acontece um monte de coisa nesse caminho e quando ele chega lá. Legal. Então, para quem tem curiosidade, como as agruras, né, que as pessoas passam por um caminho desses, fica aqui a Areia Viva. E Areia Viva por quê? Por causa do deserto, né? É uma história viva na areia do deserto, né? É ali que está todo o conteúdo do texto. A maior parte do livro é ele atravessando o deserto do México. Ele fica escondido numa casa, a polícia passa, debaixo de uma construção, no meio do nada, passa helicópteros, pessoas com metralhadora atirando. Tem várias situações, sabe? É a areia viva mesmo para contar a história. E eu não imagino como seja, mas deve ser realmente Nem eu. Não, deve ser porque viver isso aí na prática deve ser muito complicado, né? O medo, se vai dar certo. A insegurança de ser preso, né? Hoje, deportado. Então, assim, as pessoas às vezes com família. Então tem todo esse processo. Então, ele tinha a família dele, né, que ficou muito perturbada com essa história. Acontece muita coisa. Não, né? Eu nem vou dizer que eu imagino, porque eu não imagino. Teve uma leitura pessoa, extremamente interessante. Teve uma pessoa que leu esse livro que me disse assim, mas tem um momento aqui, um capítulo aqui, que não parece verossímil. Aí eu falei, eu não fui. Eu estou contando. Você romantizou. Eu romantizei. E você ouviu. Né? Você pegou a fala dele e foi escrevendo. Agora tem um episódio. Não tem vontade de ir, não? Não, muito obrigado. Fica na experiência do livro. E do relato dele, né? E aí você vem em 2024 com um tema, lógico, que é um tema que está em crescimento, mas que estava debaixo de panos, né? As pessoas sabiam que existia, sabem que existe, mas ninguém coloca isso à mostra. E você escreveu ano passado sobre isso e agora com uma série que está muito atual, que é a Adolescência, que está discutindo inclusive esse assunto, você está mais uma vez atual com seus temas. E é uma história também de uma pessoa real, que eu escrevi antes da série, né? Não sabia que ia ter essa série. Mas que por acaso tem a série agora e a coisa encaixou, né? Vamos revelar o que é então. Então o livro do Marcelo, que ele lançou agora em 2024, é o caso Incel, né? Isso. Me conta como que nasceu esse livro. Também você tem uma pessoa que passou por isso, você usa o relato real, vai usando a ficção para poder trabalhar. Mas como você chegou até esse tema? E me explica essa, entre aspas, evolução de Incel para o... o Red Pill. E depois o Black Pill. Tá. Então Olha, vamos lá no início. Eu vou te explicar isso assim de uma maneira bem básica, porque isso é um assunto assim muito estudado ainda, que muita gente tem dificuldade de entender, né? O Incel é o celibatário involuntário. Que é aquela pessoa, por exemplo, um adolescente que não consegue arrumar uma namorada, uma pessoa que goste dele, uma companheira ali, né? A gente sempre tem um namoradinho, uma namoradinha na nossa adolescência, né? E aquela pessoa que se sente rejeitada. Então, assim, Incel foi um termo criado por uma garota, como se fosse uma espécie de um Tinder hoje, que você não encontra uma pessoa no mundo real, você vai procurar nas redes sociais, assim, para poder se relacionar com essa pessoa. E na época, isso era muito bem visto, né? Eram pessoas que estavam sozinhas e que encontravam parceiros lá. Com o tempo, isso foi sendo tomado por homens. Então, alguns meninos começaram a entrar nessa rede e reclamar muito da rejeição que eles sofriam pelas meninas. O termo Red Pill é a pílula vermelha do filme Matrix. Eles até comentam na série, né? Porque o filme Matrix, quando se o Neo tomar a pílula azul, ele volta para a realidade que ele estava. Se ele tomar a pílula vermelha, ele abre a consciência para a nova realidade que se passa, né? Então, a ideia deles é que
Se você tomar a pílula vermelha, se você vira um red pill quando você descobre a nova sociedade que foi criada no mundo, que agora é uma sociedade dominada por mulheres. Então, assim, as mulheres dominam a sociedade e você vira um red pill quando você abre a consciência para entender isso. Se as mulheres agora dominam a sociedade, elas não vão querer mais saber dos homens. Então, os meninos passam a virar red pill quando eles entendem que eles agora não fazem parte da sociedade, que as mulheres é que dominam a sociedade. E aí, o Black Pill, que é o que avança um pouquinho mais no Red Pill, já são essas crianças que agridem as mulheres. No caso da série, tem o caso de matar a menina, né? Mas quando a criança agride, ofende, esse ódio pelas mulheres, quando esse comportamento começa a ficar tóxico desse jeito, aí você entra numa esfera Black Pill, que é você já, dentro das redes sociais, ficar ostentando ali um ódio, né, com as mulheres. Nesse sentido. Porque isso é confuso de... Não, e é importante a gente entender esse caminho também, porque tem muitos pais que não fazem a mínima noção disso. Pois né? é. Tem muita gente que não faz a mínima noção e muitos pais que não fazem. Na série tem o policial que conversa com o filho dele, eles não moram juntos, né? Isso. E aí ele fala sobre... O filho vai tentando explicar características até de desenhozinhos, né, emojizinhos que são colocados nas conversas. Isso. E aí ele vai tentando decifrar para o pai o que seria aquilo. E aí o pai pergunta, você assistiu Matrix? Né? Justamente porque vem esses conceitos que são usados ali. Né? Uhum. E aí me fala como que você chegou o ano passado. Qual que foi a sua ideia de criar uma história ou de ouvir essa história e ficcioná-la sobre incel? Foi um amigo que me contou que existia essa terminologia e nós começamos a conversar muito a respeito, porque tem vários termos do incel, né? Tem o incel, tem o red pill, tem o black pill, tem o MGTOW, que é uma expressão que significa men going down way, né? Que é homens que encontram o seu próprio caminho, abreviado no inglês, chama MGTOW, que seriam aqueles caras que ficam adultos e vão morar sozinhos, vão construir uma carreira, mas sem casar com uma mulher, sem ter filhos, sem aceitar a dominação feminina da sociedade, e eles vão ter uma vida assim e vão só ter relacionamentos esporádicos com mulheres, mas sendo sempre eles protagonistas. Então, assim, tem vários termos. E aí, conversando com esse amigo, ele me mostrou esses termos, eu comecei a estudar. E aí, eu conheci uma pessoa incel, e aí eu fui fazer o livro. Mas nunca são de pacientes, né? São pessoas do cotidiano. Você pode usar um caso de paciente quando ele é autorizado, não pode? Pode, mas... Com autorização, você nunca fez isso, mas é só porque... Eu posso pedir uma autorização para ele. Tá. Aí você chegou, então, a esse caso e foi construindo. Então, me conta um pouco sobre o livro. Qual que é a trama do livro? Ele é um psicanalista, né, que teve, o Nicholas, né, ele teve um grande amor do passado, da infância, que passou um tempo, eles perderam contato, né, não se relacionavam mais, e ele tá para casar. Então, ele tá para casar com outra pessoa, com uma outra mulher. E essa menina que ele conheceu na infância, ela volta. E aí ela começa a se aproximar dele de uma forma carinhosa, de uma forma amigável, só que ele vai percebendo que tem mais coisa por trás desse reaparecimento dela na vida dele, né? Então é a Ohana, que é essa personagem que ele teve um romance na infância, romance de criança, né? De um gostar do outro, nada demais. Só que ela guardou um sentimento por ele e aí ao longo do livro ela vai revelando outras coisas e interfere, porque ele está para casar, então interfere diretamente no casamento dele, aí vira aquela bagunça com a atual e a ex da infância, né? E o final do livro é surpreendente, assim, tem uma surpresa no final do livro que eu acho que muita gente não vai esperar e tal. E que é uma coisa que, assim, é real também. Aconteceu mesmo. É legal que quando a gente fala dessa questão, a gente não sabe
porque não é revelado e eu acho que instiga mais ainda, até onde que você está pegando o caso real que você conheceu e até onde é ficção. Então, às vezes, a gente nos dá uma curiosidade na leitura desse tipo de livro, porque você fala assim, será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é do cara que ele conheceu? Ou será que isso aqui foi o momento de romantizar, né? De tornar um romance? As pessoas me perguntam isso. Até onde foi real esse momento aqui, até onde você inventou. Essa parte que uma pessoa comentou comigo no deserto do México, ela falou assim, mas isso aqui não é muito real. Isso aconteceu. Então, a quando coisa ela que está lá aconteceu de fato, apesar da pessoa achar que não era real. Ela falou assim, não, mas isso aqui não é... É como se fosse uma encenação que você fala assim, mas não é crível. Você está assistindo um filme, você fala, essa cena não é crível. Eu não consigo acreditar que uma pessoa faria isso e tal, na vida real. Você perde o interesse na cena, né? Essa pessoa me fala isso, mas essa cena que eu escrevi, ela era verdadeira. Mesmo que quando a pessoa diz que não parecia real. Então, isso é uma coisa que gera a curiosidade também. Até aonde a história é real e até onde ele está romanceando alguma coisa para completar a história. E as pessoas sempre me perguntam isso. A quem é indicado esse livro? Quem tiver interesse de ler, mas assim, com uma classificação indicativa, sabe? Porque não dá pra gente... eu tive um amigo que comprou para a sobrinha dele de 13 anos, eu falei, não faça isso, né? Uhum. É muito... Apesar... O garoto da série tem 13 anos. Então, assim, tem que haver essa instrução. Tem. Né? Só não acho que se você fizer uma instrução antes para a pessoa ler esse livro sabendo que ela vai ler, talvez pode possa ter acompanhado, porque a gente sempre fala isso, né? Alguns livros podem ser lidos por adolescentes, mas que o pai leia também e discuta, né? Porque já provoca um certo diálogo. Esse caminho é sensacional. Esse caminho, eu concordo com você. Se o pai pegar junto, ler um capítulo, eu vou ler o outro, e aí a gente vai conversando, aí é ótimo. Porque é isso que hoje em dia a gente percebe como psicólogo que é o que falta, né? Esse menino de 13 anos poderia ter, da série, né? Ter uma conversa maior com o pai, uma aproximação maior. O pai fala isso o tempo todo, né? Tem uma cena que ele fala assim, quando ele jogava bola lá e errava um lance, eu virava a cara, eu virava o rosto para não assistir ele errando, né? Então, isso é muito significativo, né? E isso marca muito o menino, né? Também. E tem uma parte, pegando aí da própria série, em que é o terceiro episódio, em que é somente ele, praticamente somente ele e a psicóloga, né? Como que esse processo como que a psicologia pode ajudar os pais, pode ajudar as escolas a fazer com que crianças que estão entrando no mundo desses e colocam aquilo ali como verdade, né? As suas dores são protegidas por uma máscara dentro da internet. Como que a psicologia pode ajudar nesse momento? E a criança, o adolescente, quando entra nesses grupos de redes sociais, eles tomam aquilo ali como referência. É o que nós talvez tivéssemos tido na época dos nossos pais, mas a gente tomava os nossos pais, os professores, as autoridades e as pessoas mais velhas como referência. E hoje, por eles não terem essa facilidade dessas referências com as pessoas mais velhas, eles vão para a rede social. Então, assim, se você percebe que o seu filho está antissocial, está estranho, não está comentando das coisas da escola, a escola está te chamando a atenção para o comportamento dele muito sozinho no recreio, muito sozinho em sala de aula, procura um psicólogo. Ninguém está dizendo que você tem que fazer um tratamento, né? Eu costumo dizer isso para os meus pacientes. Ninguém está dizendo que você tem que fazer um tratamento de 5 anos, não. Sabe, às vezes um adolescente vai lá e conversa com o psicólogo durante um tempo e já se sente bem, aí depois ele dá um tempo e volta, instiga ele, vai com ele, né? Leva o seu filho num profissional, às vezes ele não vai querer. Pelos estigmas todos que a gente vai criando também, Psicólogo né? é coisa de doido, psicólogo eu não preciso da ajuda do outro para poder conseguir lidar com uma situação minha. Psicólogo é uma pessoa que você não conhece e vai lá contar uma intimidade da sua vida, né? Então a gente tem que entender que isso é difícil, né? Eu não sei quem que é essa pessoa.
O que eu costumo falar para os pais é assim, faz um acordo com o seu filho, leva seu filho um dia, uma vez só. Aí fala assim, se você não gostar, a gente tira você de lá. Mas isso aí de um dia é para quebrar a barreira, para ele ver assim, caramba, eu contei as coisas lá, mas não me senti mal. Eu me senti bem quando eu voltei para casa. Eu senti menos ansiedade, eu fiquei mais tranquilo, eu cheguei mais animado na escola, porque é isso que sempre acontece. O adolescente vai no psicólogo uma vez, sente que ali ele contou uma coisa que ele teria dificuldade de contar para outras pessoas, e aí ele se sente bem. Então quebra o gelo e leva seu filho no psicólogo uma vez. E até mesmo preparo para que ele possa contar mais para os pais, porque às vezes há um afastamento dos pais, né, em relação aos filhos. Porque eu lembro na própria série o pai falando que ele apanhou muito do pai dele e que ele não repetia isso no filho. Só que aí tem o quarto episódio que é sobre a família, né, mostra mais o foco na família. Há uma culpabilidade muito grande da família, que é uma culpabilidade que eu posso dizer que, assim, que é tóxica. Ela não é uma culpabilidade que resolva, no sentido de que descobri minha culpa, onde está o erro, vou resolver a situação. Mas é uma culpa que é um remorso, né? Que fica remoendo dentro da pessoa. É interessante você falar isso, porque é exatamente isso, né? O fato dele não ter repetido, ele apanhou do pai e não ter repetido a coisa de bater no filho, não transformou ele num pai melhor. Porque ele também vira o rosto para não ver os erros do filho. Essa cena do futebol é uma coisa de assim, eu não quero ver a frustração do meu filho. Então, se você não quer ver a frustração, não quer ver o erro do seu filho, como é que você vai permitir que o seu filho possa se desenvolver? Sendo que você é a referência dele. E até orientá-lo, né? Aí ele vai procurar a referência e a orientação em outro lugar, que aí entra a rede social. Então, a gente tem que se aproximar, né? Agora, a gente tem aqui, nesse caso do incel, que é um psicanalista, ou seja, já é um adulto, né, que ele manifesta, ele reencontra essa paixão, tal, mas ele manifesta esse... Não, na verdade, onde que o incel está presente nesse psicanalista? Então, o incel é na menina. Porque eu fiz uma outra coisa. Porque agora que eu estou pensando assim, não, ele está tendo um relacionamento com uma menina. Talvez eu não tenha contado assim, o psicanalista está para casar. O psicanalista Nicolas vai casar com a Laura, está vivendo a vida dele lá, né? Logo na primeira cena ele perde a mãe, então a mãe dele morre, é um momento difícil. E a Ohana, que é a namorada de infância, aparece na trama. É a Ohana que é incel. Entendi. Ela passa pelas comunidades incel. Eu quis fazer exatamente de uma mulher sem incel. Entendi. Para ser diferente. E ela passa pelas comunidades do incel, ela vai sendo acolhida por homens incels e aí vai contando isso ao longo da história. Não é um homem, na verdade. Isso é bem provocativo, né? A ideia de uma mulher, porque tem mulheres né, que participam dessas comunidades. A gente vê muito o caso dos homens, porque os homens têm essa passagem ao ato da agressão. O homem agride a mulher. Né? Não todos, né, claro, né? Mas os relatos que a gente vê, documentários, na própria série... Um homem que agride a mulher, ele agride, ele ofende verbalmente ou fisicamente, né? Então, esses são os casos muito preocupantes, né? Quando a pessoa sente essa rejeição muito grande e vai da passagem ao ato. Marcelo, e para frente, o que vem? Próximo livro? Isso aqui está recente ainda, obviamente, mas sempre tem essa questão, né? A gente fica inquieto, querendo, olha, eu quero continuar... Você já tem algumas ideias? Tenho sim. Eu sempre gosto de fazer isso, de pegar um caso de uma pessoa real e romancear esse caso. Pensar assim, como é que seria uma outra saída para essa pessoa na história? Porque se você acertou em duas que não eram tão, né, não estavam sob a ótica da mídia e que agora estão, eu estou querendo saber uma análise de futuro, né? Para já saber o que a gente vai preocupar com o futuro. O que você já está vislumbrando por aí? Eu tenho um novo romance aí que eu estou iniciando, mas... Não pode falar dele ainda não, Ainda né? não, é um segredinho. Mas Quem sabe você me chama aqui na próxima. Já achou a história? Já, a história né? já está pronta. Além de escrever esses dois romances, assim, eu participo de
esses livros de microconto, de pequenos contos, de haikai. Eu sou bem participativo nesses concursos, sabe? Legal. Então, isso ajuda a gente a ir desenvolvendo procedimentos de escrita, né? Estratégias de escrever, né? E tendo também brincando com outros gêneros, né? Que aí você vai fazendo um haikai. Que eu não domino. Aí você vai aprendendo, a outra pessoa vai te dando um feedback, como é que você está fazendo, aí você vai desenvolvendo. O haikai, por exemplo, eu acho ele difícil. Apesar de assim, eu Você acho tem que lindo. concentrar, né? Tudo em poucas palavras. 3-5-3, né? Que é muito bonito, mas eu acho difícil escrever. Não, é uma construção difícil. Eu acho difícil escrever poesia, por exemplo. Eu conversei com a entrevistada da semana passada e falei sobre isso. Poesia, para mim, eu não tenho essa facilidade. Mas também tudo é questão de treino, de hábito, né? Que você pode ir se desenvolvendo com a ajuda às vezes de um coach, às vezes de um psicólogo também, para poder desenvolver isso aí. Poesia é um gênero muito bonito, né? Que demanda uma arte, uma coisa muito artística, né? A pessoa consegue, às vezes, desenhar uma coisa nas palavras, né? E sensibilizar, né? Um jogo de palavras que te sensibiliza, que fala muito com você, e que mexe com você e que provoca até ações mesmo. A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, é uma coisa assim que é desenhado, é lindo aquilo. Só que eu acho que assim, você tem que ter uma veia artística bem não é para qualquer pessoa. Não mesmo. A literatura, ela exige que você tenha um certo conhecimento mesmo, né? De vivência, de experiência, de pesquisa. E precisa disso, porque senão você não consegue colocar no papel alguma coisa que seja significativa e que faça sentido para os outros, né? Bom, a gente encerra por aqui esse nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do seu trabalho, seja como psicanalista, psicólogo, ou seja como escritor, como que elas te acessam, como é que elas te acham? Pelo meu Instagram, né? @ Marcelo Luiz Mariano. É a única rede social que eu acompanho mais de perto, né? O Luiz é com? Com S. Marcelo Luiz com S Mariano, que é o meu Instagram. E lá no meu Instagram você consegue achar o site do meu consultório. Se você quiser pedir um livro, também a gente consegue ver. Mas os livros, se eu não me engano, estão na Amazon também, né? Inclusive das coletâneas que a gente participa, de microconto, de conto, de haikai. Ótimo. Tá? Beleza, Marcelo. Obrigado, então, pela sua participação. Que a gente se encontre no próximo, porque já deixou a curiosidade para saber qual que é o tema. Ok. Muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição quando você quiser. Estamos aqui também. Ok. Pessoal, então nos encontramos no próximo programa. Até lá.